Você já parou para pensar quantas vezes você olhou o celular hoje? Só por curiosidade, aqui para nós. Quando você acordou, qual foi a primeira coisa que você fez? Foi olhar o WhatsApp? A gente vive conectado, mas será que estamos realmente vivendo ou sendo consumidos? Partindo desse primeiro pensamento, eu gostaria de chamar você para a gente andar para um devocional, não deixe o mundo te consumir. E o texto que a gente vai usar como base é Romanos capítulo 12, verso número 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo não está falando para fugirmos do mundo. Não tem como você fugir do mundo, não tem como você sair do mundo. Porque a gente teria que sair do mundo, né? Então ele está falando sobre resistir à pressão que o mundo exerce sobre nós. Você vê que as pessoas nós estamos vivendo num mundo hoje onde nós somos o tempo todo pressionados. Você percebeu isso? Que parece que a gente está vivendo sob pressão. Mas vamos voltar aqui para o texto. A palavra moldar aqui no grego é sischematizo, que dá origem à nossa palavra esquematizar. É como se o mundo quisesse nos colocar dentro de um molde, de um esquema, de um padrão pré-estabelecido. E qual é o padrão de hoje? É ter tal corpo. Por isso que as pessoas vão muito à academia. Não estou criticando aqui as pessoas que vão à academia. Mas a maioria não vai por uma questão de saúde. É ter tal carro. Tem gente que você não conhece, aquele amigo, aquela amiga que não tem condições de comprar um carro e vai lá e está lá com um boleto parecendo uma enciclopédia, pagando não sei quantas prestações. Mas por que quer ter um carro? Não por necessidade. Quando você olha a vida da pessoa, você percebe assim, não há tanta necessidade de ter um carro, mas pelo status, né? As pessoas estão tendo as coisas hoje por status. É ter tal número de seguidores, é ter um cargo no trabalho, é ser aprovado por tais pessoas. O problema não é ter essas coisas. O problema é ser moldado por elas e deixar que elas definam quem é você. É aí que está o problema. Então vamos à nossa reflexão. A palavra nos lembra que nossa identidade não está nas expectativas do mundo, mas no propósito que Deus tem para cada um de nós. Pensa comigo. Quando você abre o Instagram, o que você vê? Gente mais bonita, gente mais feliz, gente viajando mais, gente com casamentos mais perfeitos, gente com empregos mais incríveis. E o que acontece com o seu coração? A comparação vem, você começa a comparar, você começa a ver essas coisas, começa a comparar com a sua vida, e aí qual o primeiro sentimento que aparece? A insatisfação bate, você começa a sentir que não é suficiente. O mundo apresenta uma ideia de felicidade baseada em, primeiro, reconhecimento. Precisamos de likes e de elogios. Quem é que não já postou aquela fotinha no Instagram ou no Facebook e não ficou lá esperando que desse tantos likes? E ficou até assustado. Nossa, eu tive não sei quantas visualizações. Hoje tem o WhatsApp também, que tem o Stories, você coloca lá e você vê quantas pessoas. Eu mesmo me vejo tentado a olhar quantas pessoas olhou meu Stories do WhatsApp lá, que eu postei lá no WhatsApp. E é interessante quando você vê quantas pessoas elas têm interesse na sua vida pessoal, naquilo que você está postando no cotidiano. E essa coisa afaga o nosso ego, mexe com a gente. E as conquistas, precisamos de títulos e posses, a conquista da casa, do carro, de um terreno, é a aprovação, precisamos que todos gostem da gente. Mas tem um problema. Isso tudo é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Você percebeu? Nunca vai ser o suficiente. Você precisa entender isso com muita clareza. Nada que você tiver vai ser suficiente. Nunca vai estar 100% bom. Você consegue um like e quer 10. Você conquista uma coisa e já quer outra. Você agrada algumas pessoas e descobre que outros continuam satisfeitos. E no final dessa estrada, o que encontramos? Um cansaço e um vazio. Não deixar o mundo te consumir significa 3 coisas práticas. E vamos a ela. A primeira coisa, você precisa guardar o teu coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, é a partir do que está dentro do seu coração que vem as decisões, que vem as suas escolhas. É a partir do que está dentro do seu coração que vem as suas escolhas. A Bíblia diz que da abundância do coração a boca fala. Então se a pessoa fala de dinheiro, ela só quer, o propósito dela é sempre correr atrás de dinheiro. Seu coração, você tem que pensar que seu coração é como um jardim. Se você cuidar, o que cresce ali?
ervas daninhas? Não, se você cuidar não vai crescer ervas daninhas. Mas se você não cuidar, é o que acontece? Vai crescer ervas daninhas, as preocupações, as amarguras, as comparações e as invejas. Quando a gente não guarda nosso coração, não cuida do nosso coração, é isso que cresce dentro dele. Então guardar o coração é vigiar o que entra, o que você vê, o que você ouve, o que você aceita como verdade sobre si mesmo. Número 2. Nós estamos ainda não deixar o mundo de consumir, significa 3 coisas práticas. Então a primeira é guardar o coração. A segunda, lembrar quem você é em Deus. Meus amigos, minha amiga, meu amigo cristão ou não cristão, independente de quem esteja ouvindo esse devocional, você não é definido pela opinião das pessoas. Você não é definido pelas redes sociais. Você não é definido pelos erros do passado. Você é o filho amado de Deus, criado com um propósito e valor. Isso não muda quando você falha. Isso não muda quando ninguém te reconhece. Isso não muda quando o mundo diz o contrário. Entende? Quem você é em Deus? Você é filho de Deus. Você tem noção do que é ser filho de Deus? Que privilégio é esse de ser filho do Altíssimo? Ser filho de Deus, isso não vai mudar. Nada pode mudar isso. Então, terceiro. Primeiro, vamos na sequência aqui, guardar o coração. Segundo, lembrar quem você é em Deus. E terceiro, renovar nossa mente todos os dias. Paulo não disse, transforme-se de uma vez por todas. Você vê? Como é que está o versículo lá? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Ele usou o verbo no presente, indicando um processo contínuo. A renovação da mente não acontece num único momento. É como tomar banho. Você não toma um banho segunda-feira para ficar limpo a semana inteira. Você precisa renovar todo dia, ou seja, você vai tomar banho todo dia. Imagina só se você tomasse um banho por semana, como é que não ia ser a coisa? A tua mente é a mesma coisa, né? Então, espiritualmente falando, a mente é a mesma coisa. Então você precisa, como é que eu renovo minha mente? Então aqui está uma coisa que é interessante a gente meditar. Como é que a gente renova a mente? Né? Primeiro, com coisas novas. O que você consome diariamente vai para a tua mente e vai para o teu coração. Então primeiro, para renovar minha mente, eu preciso abrir a palavra, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter um momento com Deus, né? Eu preciso parar um momento ali, ficar um tempo ali com Deus. Eu preciso deixar que Deus fale no meu coração. Então, quando você faz isso, algo incrível acontece. Aquilo que antes parecia urgente perde a força, a ansiedade dá lugar à paz, o medo dá lugar à confiança, e você começa a experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vou chamar você a fazer um desafio prático essa semana para você aplicar. Já que você ficou aqui nesse devocional até agora, então eu vou te dar um desafio prático para essa semana. Então, primeira coisa, é o primeiro encontro. Repita comigo, primeiro encontro. Já foi no primeiro encontro com uma pessoa? É coisa boa o primeiro encontro, né? Primeiro encontro sempre é uma coisa boa. Então, você vai separar os primeiros 10 minutos do seu dia para Deus. Antes de pegar o celular, antes de ver notícia, antes de responder a mensagem, antes de ver história. Deixe que a primeira voz que você ouça seja a voz de Deus através da sua palavra. Então você vai separar os 10 minutinhos, acordou de manhã ali, faz isso. Separa os primeiros 10 minutos para Deus. Faça isso. E você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Segunda coisa, faça uma faxina digital. Preste atenção no que você consome. Siga perfis que edificam. Silencie contas que geram comparações. Diminua o tempo de tela. Pergunte, isso está me aproximando de Deus ou está me afastando? Sabe aquela pessoa que você tem inveja dela? Para de seguir ela. Para de ficar vendo as coisas dela. Que está te provocando inveja. Não é bom para você, não é saudável. Então procure pessoas que vão te levar para próximo de Deus. Perfis que tenham devocionais, que você possa começar ali orando, escute uma pregação, escute uma reflexão. Comece a curtir essas coisas, que o seu feed vai mudar. Vai parar de aparecer fofoca para você continuamente, vai parar de aparecer vídeo de tragédia para você continuamente, que esse é o conteúdo que você está consumindo. E é claro, se você consome tragédia, qual vai ser o resultado final da sua vida? É ser uma tragédia também. E terceiro, liberte da aprovação humana.
Tome uma decisão essa semana pensando apenas em agradar a Deus. Não importa o que vão pensar de você. Seu marido pensar que você está ficando doida, os seus filhos vai perceber a mudança, não importa. Às vezes a gente precisa dar alguns não. A gente precisa dar um não. Aprenda a dar não para as pessoas. Então, a gente fica tão sedento por aprovação humana que a gente não consegue dizer não para algumas pessoas. Então, aprenda a dizer não. Você, mãe, aprenda a dizer não para os seus filhos. Você, pai, também aprenda a dizer não. Você, amigo, aprenda a dizer não para aquele outro amigo. E assim, sucessivamente. Nós temos que aprender a dizer não para as pessoas. Não podemos ser o tempo todo só positivos com elas. Temos que aprender a dizer não para não estar sempre buscando a aprovação do outro. Então faça isso essa semana. Então vamos fazer isso. A gente combina, você posta um comentário aqui depois. Então faça isso. Em nome de Jesus. Então liberte-se da aprovação dos outros. A pior coisa que tem na nossa vida é a gente estar buscando a aprovação dos outros. E agora, para a gente fechar essa reflexão, eu gostaria que você curvasse sua cabeça. Vamos fazer uma pequena oração aqui para a gente concluir. Pai, meditamos a Tua Palavra nesta manhã, ou nessa tarde, não importa a hora que a pessoa esteja ouvindo essa pequena reflexão, esse pequeno devocional, mas que o Senhor possa guiar através do Teu Espírito Santo o coração dessa pessoa e dar-lhe, Senhor, uma semana abençoada, dar-lhe direção. Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo Nazareno, ajuda essa pessoa que está vendo esse vídeo. Ajuda ela a tomar decisões assertivas na vida, Pai, e que ela seja moldada pelo Teu Espírito Santo. Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Fique bem, fique com Deus. Até a próxima.